Olá! Iniciamos um novo ano e vamos continuar com a série Vida Transformada. Seja bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta e compartilhe. Seja você um colaborador dessa obra e nos ajude a espalhar a palavra de Deus e abençoar vidas, assim como a sua tem sido abençoada. Sua ajuda muito nos alegra e nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre a fé que atua pelo amor. O texto de nossa reflexão encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que diz: Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A liberdade para a qual Cristo nos liberta é a liberdade de viver uma vida de retidão no poder do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, os crentes têm a capacidade de viver a vida da justiça de Deus. A vida cheia do Espírito torna-se em si mesma um poderoso testemunho do poder da justificação pela fé. O erro doutrinário básico dos chamados judaizantes era a retidão pelas obras, o mesmo erro que comete qualquer outro sistema religioso feito pelo homem, que diz que são necessárias as obras para ser salvo. Ao invés de olhar sobre a circuncisão como Deus tinha dado, como um símbolo de seu pacto de promessa, os chamados judaizantes olhavam-no como tendo valor espiritual em si. A circuncisão servia como um símbolo da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel, separados para viver em santidade na presença dele. A advertência de Paulo sobre a circuncisão pertencia apenas à falsa ideia de que, em si, ela carregava benefício ou mérito espiritual. Os judaizantes estavam dizendo, com efeito, que a fé em Jesus Cristo, embora importante, não era suficiente para a salvação completa. Eles ensinavam que o que Moisés começou na antiga aliança e Cristo adicionou na nova aliança deve ser terminado e aperfeiçoado pelo próprio esforço daquele que crê. Confiar em Jesus Cristo para a salvação é reconhecer que não se pode salvar a si mesmo, que não há mérito nenhum em nós pelo qual possamos nos salvar. Confiar em qualquer outra coisa além de Cristo é inútil e invalida a salvação que é pela graça, mediante a fé. A fé é apenas um meio pelo qual a graça é manifestada em nossa vida. A pessoa torna-se aceitável a Deus só colocando sua confiança total em Jesus Cristo. E depois que é salva, ela persevera em viver uma vida agradável a Deus, permanecendo nessa confiança e submetendo-se ao agir do Espírito. Obviamente, os verdadeiros cristãos não rejeitam o verdadeiro caminho da salvação, mas muitos confundem-se, e também há outros, quando tentam viver pelas obras, porque a marca do verdadeiro discipulado é a contínua obediência a Cristo. A segurança da salvação do lado divino é garantida por Deus, mas do lado humano manifesta-se pela perseverança na graça. Confiar em obras é ser excluído da justiça de Cristo, onde deve estar depositada nossa esperança. É abandonar a verdadeira vida de bênção que Deus deseja para seus filhos. Os crentes já possuem imputada a justiça de Cristo, mas buscam a santificação até alcançar a glorificação que ainda os aguarda. Nada que seja feito na carne, nem mesmo cerimônia religiosa, faz toda a diferença em sua relação com Deus. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão significa nada. Ao que pela fé creem em Jesus, não trabalham para alcançar a justiça, mas por terem sido alcançados por ela, e agora vivem através do poder motivador do amor na força do Espírito Santo. Em toda a carta aos Gálatas, vemos o apóstolo Paulo exortando os crentes a não se deixarem escravizar por ritos religiosos. Ele chama os que desejavam convencer os cristãos da Galácia a se circuncidarem e obedecerem à lei de Moisés
de falsos irmãos. O apóstolo enfatiza que não tem valor algum ser circuncidado ou não, mas o poder do Evangelho está na fé, que atua por meio do amor. Sabemos que o amor é o próprio Deus. Então, quando Paulo fala sobre a fé ser efetiva e operante, quando ela é exercida por meio do amor, é como se ele estivesse dizendo: o poder do Evangelho está na fé que é executada por meio de Deus. Veja o que diz 1 João, capítulo 4, verso 8 e 9. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Deus é amor, e o intuito da nossa fé em Cristo Jesus é que vivamos por meio dele. Portanto, a nossa fé se torna produtiva quando vivemos por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. O Evangelho não é sobre conquistarmos uma nova vida, mas sobre recebermos pela fé a vida de Cristo que foi depositada em nós e deixá-la fluir como rios de água viva. Quer ter uma fé operante? Quer ter uma vida transformada? Apenas renda-se para viver por meio de Cristo no poder do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe.